Eleitoral, iniciar o procedimento para a eleição dos novos dirigentes da Casa e o processo de transição para equilíbrio e calma na passagem das funções aos que dirigirão a Justiça Eleitoral brasileira e conduzirão o processo de outubro de 2026. Com essa decisão eu posso voltar integralmente às minhas funções no Supremo Tribunal Federal, com a certeza de que os ministros garantirão de forma republicana e democrática as eleições de 2026. Por isso eu estou marcando para a próxima terça-feira, dia 14, a eleição para os cargos de presidente e de vice-presidente deste Tribunal Superior Eleitoral. Depois, nós, juntamente com o ministro Castro Nunes Marques e o ministro André, marcaremos o início efetivo da transição e, posteriormente... Bomba agora! Um novo episódio envolvendo decisões e o cenário eleitoral está gerando enorme repercussão em todo o Brasil. O que acabou de vir à tona está provocando reação imediata e deixando o clima extremamente tenso nos bastidores. Moraes manda prender militares e o motivo choca o Brasil. E quais podem ser os desdobramentos dessa situação? Já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe, porque aqui você acompanha cada atualização em primeira mão. Fica até o final, porque o que está sendo discutido agora pode ter impacto direto no cenário político. Gente, olha só, o tempo é a razão da verdade, né? Lembra em uma das audiências da farsa da trama golpista que eu estava inquirindo o general G. Dias, o GSI do Lula, sobre quantos soldados estavam de prontidão na Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro? E aí o ministro Alexandre de Moraes interrompeu minha pergunta e disse que era só olhar as filmagens, que as filmagens mostravam tudo. E aí eu indaguei, quais filmagens, quais câmeras, quais imagens? As que apareceram ou aquelas mais de 100 que desapareceram? E aí o ministro não gostou muito, lembram disso? Inclusive cassou a minha palavra. Lembram disso? A pergunta objetiva é, havia tropa de prontidão in loco? Havia. Para de prevenção doutor, já respondeu, doutor. Não, excelência, a minha já pergunta respondeu, já tem quando os invasores chegaram... Doutor, quando os golpistas chegaram, porque não são vândalos, são golpistas condenados já. Quando os golpistas chegaram, as imagens são muito claras, o senhor deveria ter acompanhado. Mas qual imagem, excelência? As 190 ou as duas fornecidas? Doutor, como, doutor? Eu pergunto a Vossa Excelência, repita, quais doutor. imagens? As Quais imagens existentes. Aquelas que desapareceram ou aquelas disponíveis de forma seletiva? O senhor desapareceu com imagens? Eu não sou autoridade pública, não tenho o senhor está acusando alguém de ter desaparecido? Falei de forma genérica e não cheguei nessa pergunta ainda. Eu já estou oficiando o ministro... Então ele não gostou da pergunta, tampouco não gostou de ser indagado sobre as imagens. Acontece que, e esse é o ponto, temos agora um vídeo do Flávio Dino em uma entrevista dizendo que, de fato, existem as tais imagens que ninguém nunca viu, existem todas as câmeras que até hoje ninguém viu, só que ele não disponibilizou porque o STF não determinou. Ué, se existem então as imagens, nós não estamos errados, né? Elas desapareceram ou não quiseram mostrar. E quem disse isso? Olha só, gente, o Flávio Dino disse isso. Olha só. É isso justamente a respeito disso. É esse o caminho. Foi isso que eu disse no ofício. Vão lá no Supremo. Se o Supremo autorizar, nós entregamos amanhã. Porque a imagem não tem nada que não seja conhecido. Uma horda de gente aqui marchando. Eles criaram uma tese fantasiosa que existe uma imagem meio... o sigilo acaba dando margem a essas teses esdrúxulas, especialmente nas redes... Não falo no sigilo do ponto de vista judicial, né? Mas o não acesso da comissão a essas imagens, independentemente da razão, ajuda a proliferar essas teses. Eu espero que o Supremo autorize, mas não sou eu que vou descumprir a lei para atender a pressão ou chantagem de gente delirante, que acha que tem uma imagem minha aqui, reunido, tramando a invasão do Congresso. Então vejam, o Flávio Dino disse que existem mais imagens, mas o Supremo não disponibilizou. Acontece que, em outro momento, olha só, gente, como que eu amo a internet, né? Em um outro momento, o Flávio Dino, também dando uma palestra, ele disse que não sabe dessas imagens, que ele não tem ideia que imagens são essas. Olha só.
E eu não sabia disso, porque eu não sou gestor de contrato. Lembre que eu sou ministro da Justiça. Ora, alguém da área técnica, como a Polícia Federal veio aqui e recolheu imagens, eu não sabia, e só soube agora, que imagens a Polícia Federal recolheu. Por quê? Porque eu estava em um inquérito que tramita em segredo de justiça, inquérito esse que eu não conheço. Então, quando a Polícia Federal entrega as imagens, é que vem a notícia que não estavam todas as câmeras. Vocês viram isso? Primeiro, o Flávio Dino diz que não tem ideia dessas outras imagens. Aí, o próprio Alexandre de Moraes banca essa versão. Depois, o Flávio Dino dá uma entrevista e diz que tem mais imagens, que viu as tais imagens, que não tem nada demais, no entender dele, e que se o Supremo quisesse, disponibilizaria. Então, é esse processo que condenou inocentes como golpistas. O tempo continua inocentando esses perseguidos políticos. Tá aí, gente, mais uma prova que sempre estivemos certos. De volta com o Jornal da Oeste, segunda edição, com mais um Oeste urgente para nossa audiência. Notícia de agora, o ministro André Mendonça foi sorteado para ser o relator dessa volta do PL da dosimetria, que foi vetado pelo presidente Lula, foi votado no ano passado, no dia 8 de janeiro desse ano. O presidente Lula vetou integralmente o PL da dosimetria e agora está de novo nas mãos do STF, agora nas mãos do André Mendonça, PL da dosimetria. Fabi Barroso, notícia de agora para a nossa audiência, se ele vai ser ressuscitado, se ele vai voltar a ser pauta dentro do Congresso ou não. Isso estava em espera desde o ano passado, desde o comecinho do ano, na verdade. Está aí agora, de novo, mais uma bola na mão do ministro André Mendonça. Bom, esse assunto acabou de acontecer, eu estava tentando puxar para ver que tipo de ação que é, né? Mas o que eu posso dizer já é que provavelmente o ministro André Mendonça vai dizer, é o que eles decidiram ali em relação à CPMI do INSS, né? Vão dizer ali, vai dizer que o Congresso Nacional tem que andar e que o Judiciário não pode se meter. Isso foi a forma, né, sucinta aqui de eu dizer o que aconteceu ali. A gente sabe que foi para enterrar a CPMI do INSS para não chegar em pessoas como, por exemplo, o filho do Lula, o Lulinha, e o André Mendonça foi um voto divergente junto com o Fux, os dois únicos, mas, né, como ele é sempre pela legalidade, pelo colegiado, né, que estava ali, é muito provável que ele faça isso. Se ele não fizer, a gente vai agradecer. Esperamos, então, que realmente o que importa é isso ser apreciado. Tem maioria para derrubar este veto. Tivemos ontem o Nicolas falando com o próprio Alcolumbre e parece que o Alcolumbre resolveu pensar no assunto, desde que não coloquem, desde que não instaurem a CPI do Banco Master. Olha o jeito que está sendo negociado no Brasil. Não sei vocês aí de casa, mas eu aqui tenho a impressão que a gente está sendo governado por narcotraficante, será que é muito forte? Mas por pessoas que não têm nada a perder e que não ligam mais para a lei faz muito tempo. Serrão, esse processo, né, que o André Mendonça foi sorteado agora, né, para trazer de volta aí o PL da dosimetria, ele foi movido pela ASFAV, aquela associação. A gente recebeu aqui a doutora Carol, a gente recebeu inclusive aqui no Arena Oeste, doutora Carol, o Sebastião Coelho também, excelente. Sebastião Coelho também sempre aqui conosco da Revista Oeste, sempre lutando aí pelas liberdades dos presos políticos do 8 de janeiro. Então é uma ação, aí uma movimentação da ASFAV, fica aqui então registro para nossa audiência. A gente também tem uma fala dessa sessão de ontem, que a Fabi mencionou aqui do Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre fala que essa pauta e essa agenda cabe única e exclusivamente ao presidente do Senado, se referindo a ele mesmo, dizendo que vai exercer essa prerrogativa que é conferida pela Constituição. Ele diz que o desejo dele é que tudo seja resolvido mais rápido, que ele quer fazer o mais rápido possível essa sessão no Congresso para deliberar sobre esse assunto dentro do Congresso em relação aos vetos, né, esse veto presidencial integral aí que foi imposto pelo presidente Lula ao PL da dosimetria. Como muito bem relembrou aqui a Fabi Barroso, não é de hoje que é ventilado essa troca PL da dosimetria em troca de um silêncio em relação ao escândalo de corrupção do Banco Master. Bom, o que eu vou falar vai doer, vou me travestir aqui da mãe de nada novamente e dizer, o ministro André Mendonça vai pegar esse mandado de segurança e vai dizer que tem que ir para o plenário do Supremo. O plenário do Supremo vai dizer que é decisão soberana do Congresso Nacional tratar dessa questão. Davi Alcolumbre já se antecipou em relação a isso. Então a tendência é que o Congresso derrube o veto do presidente Lula. Agora vamos lá, vai doer.
Esse PL da dosimetria, ele é completamente inútil. Ele vai resolver talvez a situação de uns 20 casos, no máximo, de presos do 8 de janeiro. O que o 8 de janeiro necessita, de novo, e a gente não pode parar com essa luta, é a anistia ampla, geral e restrita. Não vai ficar para essa legislatura, vai ficar com certeza para a próxima, mas é uma luta que tem que ser arrefecida, não pode ser esquecida. A campanha eleitoral tem que lembrar disso com toda a força possível. O Congresso Nacional Brasileiro é o culpado por tudo isso que está acontecendo, pela omissão. Não fosse a omissão do Senado Federal, não teríamos agora essa hegemonia, essa hipertrofia do Poder Judiciário em relação ao resto. Não teríamos tido um 8 de janeiro que cometeu todas as injustiças que foram absolutamente cometidas. Então, isso tem que ser revertido politicamente. A anistia é uma decisão política. A próxima legislatura tem que cumprir esse papel. E você, eleitor, tem que votar em quem se comprometa a votar e a apoiar a anistia na próxima legislatura. Não tem jeito. Ou isso, ou esse país não vai se pacificar. Ou isso, ou esse país não vai parar de ser dominado pelo modelo de juristocracia, que não é um modelo legítimo. A gente tem que voltar a ter democracia, segurança do direito através do pleno exercício da soberania do povo. O resto é conversinha fiada. O resto é papo pra mãe de nada. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like. Vocês vão pro inferno! O ministro Fux lavou a nossa alma ao alertar os colegas do Supremo. Que pedrada nos ministros envolvidos nos escândalos. Então, meu bom dia pra você que não recebeu um verdadeiro banho ontem do ministro Luiz Fux lá no Supremo, o que eu vou te mostrar agora com os vídeos. Antes de tudo, deixa eu te dar um rápido contexto sobre qual que é a bola da vez lá no Supremo. Depois que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ele renunciou ao cargo em meio ao julgamento do pedido de cassação dele no TSE e também para concorrer ao Senado neste ano, o Rio de Janeiro ficou sem governador. Porque o vice do Castro, que é o Thiago Pampolha, ele foi indicado para o Tribunal de Contas do Estado e saiu do cargo em 2025. E porque o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, a Alerj, o Rodrigo Bacelar, ele está licenciado do cargo depois de ter sido preso pela Polícia Federal pela acusação de vazar informações sigilosas de uma operação da Polícia Federal contra o Comando Vermelho. Ou seja, o Rio vive um verdadeiro caos político, o que no direito nós chamamos aí de dupla vacância. O Estado está sem vice e sem presidente da Alerj, que são os dois nomes na linha de sucessão do governador. Por conta disso, quem governa o Rio hoje é o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ricardo Couto. E esse imbróglio todo, e é claro, gente, foi parar no Supremo, porque as forças políticas em disputa divergem sobre o que deveria acontecer. Se o Rio deveria ter agora uma eleição direta para governador, pela população, pelo povo, ou se deveria ser uma eleição indireta, em que quem vota são apenas os deputados estaduais da Alerj. E como sempre, finja a surpresa, o Supremo foi chamado a decidir. E aí, nesse julgamento de ontem, o ministro Gilmar Mendes resolveu dizer isto aqui. Nós estamos vivendo esses episódios a toda hora. O presidente da Assembleia do Rio de Janeiro preso. Conversava com o diretor-geral da Polícia Federal, que dizia que 32 ou 34 parlamentares da Assembleia recebem mesadas do jogo do bicho. Deus tenha piedade do Rio de Janeiro. É preciso... Isso não pode ser causa de decidir, claro, mas é preciso ter isso como leitmotiv. Nós discutamos aqui recentemente o tema sobre os territórios ocupados. Milhões de pessoas que vivem sob o jugo de milícias. E isso é cantado e contado em prosa e verso. É preciso que nós tenhamos essa dimensão. Nós estamos decidindo o caso do Rio de Janeiro. Ora. O ministro Gilmar Mendes acabou de vazar informações sigilosas de uma investigação da Polícia Federal sobre crimes da Alerj? Você ouviu ele falando ali quantos que têm relação recebem mesada do jogo do bicho? Ou seja, se recebem mesada, vão ser alvo de operação logo. Porque se não for uma operação sigilosa, eles já tinham que estar presos. Mas, ministro Gilmar,
Não foi você que deu um verdadeiro chilique no julgamento da prorrogação da CPMI do INSS, falando contra os vazamentos ilegais? Que absurdo que é esse, hein, ministro Gilmar? Mas calma, gente, calma, que o ministro Fux não deixou barato. Como faixa preta de jiu-jitsu, ele usou a força do adversário contra ele mesmo e soltou uma frase que foi para enterrar Gilmar Mendes e os seus aliados, para apontar a hipocrisia deles e para lavar a nossa alma. Assiste aqui comigo, ó. Senhor presidente, rapidamente, a solução que o Supremo adotar será a melhor solução. Mas eu sou carioca de nascença e eu verifiquei que houve uma manifestação de profundo descrédito em relação ao Rio de Janeiro de forma generalizada. E eu até acredito que muitos assim o fizeram porque ingressaram no Supremo Tribunal Federal em época posterior. Mas essa perplexidade, ela não seria tão grande se colegas tivessem participado do julgamento do Mensalão, do julgamento da Lava Jato, desse julgamento agora do INSS e do Banco Master, porque os escândalos não são concentrados no Estado do Rio de Janeiro. Então, há bons políticos no Estado do Rio de Janeiro, que representam o Estado na Câmara Federal, são excelentes políticos. De sorte que se esses políticos tiverem que ir para o inferno, eles vão acompanhar de altas autoridades. Caracas, rapidamente. Caracas, que lapada! Se esses políticos do Rio de Janeiro tiverem que ir para o inferno, eles vão acompanhados de altas autoridades. Durma com essa, ministro Gilmar. Durma com essa. Fux disse tudo. O problema do crime não está só no Rio de Janeiro, embora a criminalidade lá seja um problema gravíssimo que precisamos enfrentar e resolver como Estado brasileiro. Mas o pior crime de todos, gente, está de longe em Brasília. Em meio a altas autoridades envolvidas no caso INSS, no caso Master, na Lava Jato. Quem será, hein? Quem será que está no Master que o Fux mencionou? Olha, essa lapada do Fux tinha endereço de destino. As altas autoridades com quem ele falava, envolvidas em grandes escândalos. E a sua hipocrisia, que ao apontar o dedo para os outros, tinha 3 dedos apontados para si mesmas. Exército prende militares por ordem de Moraes. O STF determina o início do cumprimento das penas de até 17 anos de prisão. O Exército prendeu 3 militares na manhã desta sexta-feira, dia 10, por determinação do ministro Alexandre de Moraes do STF. O magistrado ordenou o início da execução das penas, logo que a corte rejeitou os primeiros recursos contra as condenações por suposta tentativa de golpe de Estado. O major da reserva, Ângelo, foi detido no Espírito Santo, enquanto o tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida e o subtenente Geocarlo Gomes Rodrigues foram levados para o batalhão da Polícia do Exército em Brasília. Os mandados de prisão definitivo miram o grupo acusado de espalhar informações falsas sobre as urnas eletrônicas. 2 alvos da operação seguem foragidos: o coronel da reserva Reginaldo Vieira de Abreu e o engenheiro Carlos César Rocha. Ao SBT News, a defesa de Danicoli criticou a medida e classificou a prisão como assodada, por ocorrer antes do esgotamento total dos recursos previstos na Constituição. Meus amigos, mais uma bomba que acontece no dia de hoje. E o motivo é assustador. Vocês não podem criticar a caixa mágica que a gente usa ali para votar aqui nesse país. O ministro Alexandre de Moraes, ele sim que deveria estar preso, manda prender militares no dia de hoje. E eu quero confirmar para vocês a informação com a CNN já na sua tela. Daí, militares acabam de ser presos por ordem de Alexandre de Moraes, condenados no núcleo 4 do suposto golpe por espalharem desinformação sobre isso aqui. Nosso país, às 9h25. Atenção para a informação que nós temos. Exército prende militares condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos aqui com ele, Jonas Maia, ele está com a gente, mas antes eu já mostro para vocês o destaque da nossa matéria. O Exército, minha gente, prendeu, portanto, militares que foram condenados pela trama golpista. Militares que estavam no núcleo 4 da trama. Rememorando aqui, vocês acompanharam, todos os envolvidos no núcleo golpista foram divididos em grupos para organizar o processo todo. A gente tem aqui a matéria que acabaram de subir, a notícia acabou de chegar. Ele, Jonas Maia, assina, Gabriela Piva assina. Os dois assinam esta reportagem. Determinação é do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo. Segundo apurou a CNN, quais são os nomes? Ângelo Denicoli, preso no Espírito Santo. O tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida
e o subtenente Giancarlo Gomes Rodrigues, que foram presos em Brasília e ficarão no batalhão de polícia do Exército da capital federal. Portanto, são esses os nomes. São esses alguns dos envolvidos em toda essa trama golpista e que agora nós temos uma determinação do ministro Alexandre de Moraes. O Exército, portanto, prendeu, agora de manhã, 3 dos 7 militares condenados pelo Supremo na trama golpista. Vamos então, ele, Jonas Maia, está aqui com a gente, para que nós possamos compreender. Nosso analista de segurança pública, já com a gente aqui ao vivo, ele, Jonas Maia, bem-vindo. A gente tem, portanto, 7 militares condenados e 3 deste grupo presos agora de manhã? Elisa, ótimo dia para você, Bom dia. que acompanha a gente também aqui nessa sexta-feira. Exatamente, esse núcleo 4 da trama golpista, que foi dividida pela PGR durante o processo ali da ação penal da trama golpista, e houve a condenação desses militares. Esses militares agora estão presos pelo Exército e por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ministro Alexandre, que foi o relator desse caso na Suprema Corte. 3 presos já com essas determinações cumpridas e foram agora há pouco, antes de começar o live CNN, essas prisões já foram cumpridas e a gente tem esses nomes dos militares que já estão atrás das grades, de acordo com informações que apuramos. São eles o Major Ângelo De Nicoli, que foi preso em Vila Velha, na casa dele no Espírito Santo. Há também o Tenente-Coronel Guilherme Marques de Almeida e também o Subtenente Giancarlo Gomes Rodrigues. Esses outros 2 presos aqui em Brasília. E eles já foram levados, de acordo com as nossas informações levantadas juntamente com a nossa produtora Gabriela Piva, para o Batalhão de Polícia do Exército, aqui mesmo em Brasília, onde já estão presos. Não há informação neste momento, Elisa, confirmação por parte do Exército, de outros mandados de prisão determinados pelo Supremo Tribunal Federal. O que há, nesse momento, de fato, são essas 3 prisões desses 3 militares condenados pelo Supremo Tribunal Federal, pela primeira turma. A gente acompanhou bastante aqui durante o julgamento. E eles foram presos nessa trama golpista, apontada pelas autoridades, por disseminar informações falsas durante o período eleitoral em 2022, de acordo com o inquérito da Polícia Federal e também a denúncia da PGR, que foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal. O que a denúncia dizia, e houve a condenação, foi o seguinte: o grupo disseminou notícias falsas para criar uma instabilidade institucional que favoreceria uma tentativa de golpe de Estado aqui no Brasil após as eleições de 2022, outubro de 2022. E a PGR diz o seguinte também: que os réus usaram uma estrutura dentro da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, na época comandada, vale sempre lembrar, por Alexandre Ramagem, que hoje está foragido nos Estados Unidos, para espionar adversários políticos, criar e espalhar informações falsas contra o processo eleitoral, instituições democráticas e autoridades que ameaçavam os interesses golpistas. Inclusive, o Giancarlo, que está preso neste momento pelo Exército, ele foi o responsável, diz a denúncia, por criar essa rede clandestina de espionagem contra desafetos do então governo. Prisões realizadas neste momento, então, Elisa, a gente continua acompanhando para saber os desdobramentos e como é que vai se dar ao longo do dia. Meus amigos, aonde a gente vai parar com o ditador da toga que não para? Ele sim, aquele grupinho ali de Brasília que deveria estar preso, manda prender militares. Por quê? A informação é sobre críticas da Caixa Mágica. Sabe quem que criticou a Caixa Mágica e não vai parar na cadeia? E eu quero compartilhar com vocês essa informação que é muito importante. Sua atenção e o seu compartilhamento, porque a imprensa não vai divulgar isso aqui. Gravíssimo. Internet resgata tweet do ministro da Justiça, que agora é ministro do STF, Flávio Dino, criticando as urnas, declarando-as extremamente inseguras e suscetíveis a isso aqui, ó. Não posso nem falar. Na ocasião, em 2013, o então presidente da Embratur alegava ver comprovação científica da vulnerabilidade. Não só Flávio Dino, mas também alguns aliados do PT fizeram críticas muito mais pesadas em cima da Caixa Mágica. E sabe o que aconteceu com eles? Nada, meus amigos. O ministro do STF, ele tem lado político e isso não pode ser aceito por mim e por você. A gente precisa colocar pressão em cima de autoridades para que as pessoas ali que possam fazer alguma coisa, presidente do Senado, senadores, para impeachment e afastar ele do cargo de ministro do STF. Não tem como mais aceitar decisões absurdas que está vindo dele. Será que Flávio Dino vai parar na cadeia também? Que ele fez críticas, quase a mesma coisa. Falou que a Caixa Mágica é suscetíveis a Ah não, mas o Flávio Dino está do lado do Lula, está do lado de Alexandre de Moraes, é claro que não vai parar na cadeia. Agora, se é eu, ou você, ou militares, ou alguém da direita, aí é cadeia, meus amigos. 15 anos de cadeia, 17 anos de cadeia para os militares que criticaram as urnas do nosso país. As eleições estão chegando, novamente.
a gente está vendo interferência de um ministro do STF. Eu tenho outra informação aqui que é muito importante o seu compartilhamento. Preste bem atenção na sua tela com a informação de Dr. Paulo Faria. Os 3 golpistas, os verdadeiros que deveriam estar presos. Tá aí, primeiro passo, soltou Lula, desprezando todo o processo legal, ignorando a condenação de 3 instâncias e 9 juízes. Segundo passo, impediu o voto impresso, interferindo no legislativo, pressionando deputados com processos em tramitação no STF. Terceiro passo, impôs ditadura, ignorando a Constituição, impôs censura, persegue conservadores e favoreceu escândalos de Lula nas eleições. Esses sim deveriam estar na cadeia, mas eles que estão mandando prender novamente. Lembrando vocês que a gente tem General Heleno, Walter Braga Neto, entre outros militares que foram presos pelo suposto golpe de Estado por ordens do ditador, que está envolvido até o pescoço no escândalo do Banco Master, milhões envolvidos, bilhões envolvidos. Mas nada acontece. Que país é esse? Aonde a gente vai parar com Alexandre de Moraes acabando com esse país? Pelo amor de Deus, senadores da República, o povo brasileiro está clamando para vocês, para que vocês possam fazer alguma coisa. E já tem mais uma informação que eu preciso compartilhar com vocês, que é muito importante também, mas rapidamente, essa aqui na sua tela. Francisco Cardoso, a informação dele. Bolsonaro não estava na lista de Vorcaro, não estava na lista do Careca do INSS, não estava na lista do Mensalão, não estava na lista do Petrolão, não estava na lista dos Correios, não estava na lista do Banco Marca, não estava na lista do Banco Santos. Mas é o único que está preso, isso mesmo. Um presidente da República preso por essa cambada que tá deitando e rolando lá em Brasília na farra do escândalo do Banco Master. Senadores da República, o povo brasileiro, principalmente a direita, só vai votar em senadores que tiverem peito, coragem de fazer o que é certo em Brasília. E já tem partidos se posicionando sobre isso. O deputado também, Nicolas, fez a mesma coisa no PL. E eu quero compartilhar com vocês. Partido Novo publica resolução exigindo que todos os candidatos ao Senado, pela sigla, apoiem o impeachment de ministros do STF. Preste bem atenção, meus amigos. As eleições deste ano é muito importante, é nossa responsabilidade eleger Flávio Bolsonaro, porque se Lula ganhar novamente, tá decretado a ditadura da toga. Eles vão compor a maioria de ministros do lado da esquerda e a gente não vai poder fazer críticas, não vai poder falar mais nada. Vai estar composto então a ditadura da toga, aonde não vai ter para quem recorrer. Então é nossa responsabilidade fazer o nosso trabalho, cobrar, pressionar e pedir para que os senadores possam fazer alguma coisa ainda este ano. Porque se eles vier pedir votos, a gente vai cobrar. Mas você estava a favor do impeachment? O que você fez a favor de impeachment Alexandre de Moraes? Qual foi o seu posicionamento? Porque a gente vai mostrar aqui quem é quem na ordem do dia. A justiça ali do STF tem um lado. Essa informação aqui você vai cair da cadeira, preste bem atenção na sua tela. Tá aí, Paulo Gonet, PGR, diz que iniciar investigação contra ministro do STF pressupõe crime. Investigação pressupõe indício de crime. Preste bem atenção. Se senadores da República começarem a investigar o escândalo Banco Master, colocar impeachment na mesa, sabe o que pode acontecer com eles? Eles podem ir pra cadeia. Porque o próprio Paulo Gonet, o PGR ali puxadinho do STF, já decretou isso. Se vocês tentarem alguma coisa contra os ministros do STF, isso pressupõe indício de crime. E eles podem parar na cadeia. Parece até piada, mas é uma realidade triste que está acontecendo nesse exato momento. Meus amigos, a política ali de Brasília, principalmente Alexandre de Moraes, é muito pior do que a gente pensa. Enquanto isso, tá aí mais uma informação e não vai dar em nada. PT gastou nos últimos dias 378 mil em impulsionamento de publicações em redes sociais contra Flávio Bolsonaro, diz Veja. A estratégia pode esbarrar nas regras do TSE que proíbe impulsionamento negativo, inclusive na pré-campanha. É claro que não vai dar em nada, porque a gente viu Lula no carnaval
fazendo aquela farra lá com dinheiro público, meio que uma pré-campanha já antecipada, não deu em nada, e agora a gente vê o PT gastando dinheiro nas redes sociais para tentar queimar o filme de Flávio Bolsonaro, que tem tudo para ganhar as eleições neste ano. Meus amigos, se isso aqui não é de revoltar, eu já não sei o que é mais, porque é assustador as notícias que a gente acompanha cada dia que passa. A gente fala, não, hoje foi o limite total. No outro dia vem e mais uma bomba explode, sendo pior do que a de ontem. Isso tudo porque a gente está mantendo o ditador da toga dentro do STF. Eu trouxe informações que ele já está sendo meio que louco da cabeça, que ele precisaria ser afastado do STF, informações que a própria imprensa está divulgando, e mesmo assim, Davi Alcolumbre e senadores da República estão dormindo lá em Brasília. Complicado demais. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essas informações nas suas redes sociais. A gente volta ainda hoje com mais informações.